Eu não tinha ideia, eu não lia livros que me explicava como seguir, então eu Você leu a comecei, Bíblia? eu li depois. A minha Bíblia antes, eu era católica, ela ficava 91 ou 23? ela ficava fechada, nem Ah, então ficava fechada, de tem umas que ainda decoração. fica aberta. A minha ficava de decoração. Bonita, né? Linda, A hora que eu linda. precisar eu leio. Mas quando eu vi, quando ela era muito mais linda por dentro, né? A Bíblia é Daí, uma pessoa. Jesus disse, vocês fariseus, lê as escrituras para saber se tem vida eterna nela. E elas falam, e toda a Bíblia fala de mim. Jesus é o eu sou do Gênesis e eu sou de João. O verbo que se fez carne e o Espírito agora que é explicado em letra. A Bíblia é uma biografia de Deus. não tem como não se apaixonar pela Bíblia quando você começa, você se entrega, né? E começa a ler com o Espírito Santo junto. Quando você ora em línguas, todos os avivalistas, primeiro eles oravam, como McCheyne, Robert Moore McCheyne, Wesley, todos eles, Whitefield, todos eles. Como eles, primeiro eles oravam, depois eles liam a Bíblia. Por quê? Para entender a Bíblia. Robert McCheyne, ele orava, o seu rosto brilhava, o responsável pelo movimento da Escócia, que hoje estão vendendo igrejas, mas nós somos a oferta voltando. Nós vamos voltar para lá e levar o avivamento. Né? Então, hoje a gente pega livros que eu ganhei uma Bíblia lá no Museu de Wesley, e o livro 365 Dias com Wesley, do museu, de 1732, transformei em português, agora estamos traduzindo de volta para o inglês. Esse Tesouros Escondidos da Oração, de R. M. Bowles, discípulo Wesley. Esbor. Quem foi Esbor? Da Faculdade do Avivamento lá. Uma faculdade wesleyana, que agora está tendo um avivamento. Aonde começou o avivamento dos 100 anos de guerra em Londres, em Oxford, com 3 jovens do Clube Santo, John, Charles e George Whitefield, que começou pregando na rua, e Wesley que dizia, minha paróquia é o mundo. Isso aqui é um oliveira, não é? O que está no meu anel? Um oliveira. Quem é oliveira? É Jesus. Oliveira verdadeira. Então isso aqui eu ganhei de presente. Essa oliveira. E ontem uma menininha desenhou, esqueci, devia ter trazido o desenho. Um oliveira, e me deu. Desenhou isso assim, ó, tem um fogo queimado, palavras de Jeremias, né? Queimado em meu peito, que não me dá descanso. E aí, esse é o grande problema, né, do povo que quer controlar as nossas emoções com o Espírito Santo. Jeremias disse, eu não vou controlar mais. Deixa queimar. Não vou controlar, deixa queimar o Espírito Santo. Não tenha medo do Espírito Santo. Não tenha medo de chorar com o Espírito Santo. Não tenha medo de se derreter com o Espírito Santo. Não deixem controlar a sua emoção com o Espírito Santo. Porque se você não chorar com o Espírito Santo, você vai chorar. Os caras choram assistindo filme de Marley. Se o Espírito Santo não for dado aos seus filhos, a Vandinha vai dar outro Espírito. Você pode escolher. Ou eles recebem o Espírito Santo, ou o baile funk dá outra coisa para eles. A ideologia do avivamento é a da Bíblia. Os seus filhos só vão respeitar o Deus que você respeita. Se os seus filhos não te respeitam, é porque você não respeita o Espírito Santo. Se você respeitar o Espírito Santo, eles vão te respeitar. Por isso que Malaquias 4, versículo 5 diz, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa é a mensagem dos 12 profetas precedentes a João Batista, desde Malaquias a Zacarias, a Obadias, a Joel, todos, Amós 8, derramarei fome. Esse é o segredo do avivamento, uma mensagem só. Joel 2,12, voltem-se para mim, hoje mesmo, isto com jejuns e derretimento, humilhação, quebrantamento. Deus só precisa de uma coisa nossa, se humilhem. Nós não somos nada. Devolva toda a glória. Existe uma diferença entre a glória dele e a nossa glória. A glória dele é o culto. É isso aqui, é dele. A nossa é minha esposa, minha filha, a casa que ele me dá,
tudo isso que ele me dá é a minha. A Bíblia diz que a mulher é a glória do marido. Então existe uma diferença para a sua glória e sua glória. A minha esposa é para a glória de Deus. A minha vida é a glória dele. A minha casa é para a glória de Deus. O culto é glória dele. O louvor é glória dele. Deus não vai te ajudar a orar. Deus não vai te ajudar a adorar. Deus não vai te ajudar a jejuar. Adão caiu comendo. Jesus começou jejuando. Porque o jejum é humilhar-se. A Bíblia diz que ele humilhou-se assumindo uma forma de servo. Ele humilhou-se a si mesmo. Você nunca vai ver na Bíblia a Bíblia dizendo, vou te humilhar. É uma coisa que você vai ter que dar. Então, por isso que Deus fez a oração que move o coração de Deus e a eternidade. E fez a palavra que move o coração do homem. Deus não ouve pregação e você não ora para outro homem. A oração foi feita para falar com Deus, a palavra foi feita para falar com o homem. Dizia Moody, 2 coisas que geram avivamento. A palavra move o coração do homem, a oração move o coração de Deus. Essas 2 coisas, Atos 6:4, aqueles discípulos não tinham Instagram, não tinham WhatsApp, não tinha televisão. A maioria deles só falava o aramaico. Aconteceu no Pentecoste a experiência, a pergunta sua das línguas. Por que nós falamos em línguas? É a sua memória emocional que o Espírito Santo te deu. Você nunca mais esquecer do dia que ele veio. Por isso que, preste muita atenção, você não vai num culto atrás de emoção, mas elas estavam lá para você esquecer o dia que recebeu o Espírito Santo. Eu sei que o que importa é o que vem depois, o arrependimento e a santidade. Quando Wesley estava no barco, e o barco estava afundando, ele viu 2 morávios. Você entende que o arrependimento ele vem depois? Depois. Mas o arrependimento é fruto. Então não é arrependimento hoje, amanhã, depois. É arrependimento hoje e fruto de arrependimento depois. Então o arrependimento ele vem depois. Eu sei que tem a linha teológica, eu sou wesleyano. Não, porque assim, não, eu nem sei essa questão de linha. Que bom, que bom. Você não precisa ser teólogo para receber o Espírito Santo. Não, porque assim, a minha conversão veio num ano, depois passou esse ano. Nem procure isso. Você sabe que Não. Todo mundo lê a Bíblia por revelação, aí vem o teólogo e estraga. Nesse primeiro ano, vou falar da prática, eu tive a visão de todos os meus erros, sem uma culpa, sem um peso, mas eu consegui entender o tanto Mas que você eu orou estava... em línguas antes ou depois? Depois de um ano. Depois de um ano. Mas eu já vinha me arrependendo nesse um ano, tendo consciência dos a convicção de pecados é o novo nascimento. As experiências do Espírito são as memórias, para você não esquecer do dia que ele lhe deu toda a convicção. É a memória. É possível ter experiências antes de você falar em línguas, porque eu tive experiências... Aí elas vêm através de sonhos, aí você pensa, é a voz da minha cabeça, etc. Vou te contar o testemunho. Eu sentia cheiro de pão em casa para me acordar de maná. Madrugada. E eu Que hora que eu comi pão hoje? Deu fome. Não, eu sempre depois que hora dá muita fome. Então, eu acordava com cheiro de pão de madrugada. Que hora que eu comi o pão? Você levou para mim. O que eu falei para você? A gente acordou 4 e pouco, né? Falei, você me traz o quê? Traz um pão para mim, ovo. Depois, com ovo. Para eu ter energia, das 11 vitaminas tem 9. Não, você sentia cheiro de pão? Eu sentia cheiro de pão. Quem é o pão? A primeira vez que eu senti cheiro de pão, eu falei, será que eu deixei o forno, alguma coisa da cozinha, né? E tá queimando algum farelo, alguma coisa. O pão vivo que desce do céu, o maná que desce que horas da manhã? Então, 3 da manhã. 6. Então, mas meu acordava às 3. O pão vinha É o último turno. O cheirinho. É essa hora do avivamento. E eu acordava com aquele cheiro. E eu falava, deixa eu ver se não deixei nada, né, ligado. Falei, isso é coisa da minha cabeça. Procurei em tudo. Daí eu falei, Senhor, é o Senhor que está me chamando. E eu abri a Bíblia. Eu não me 3 lembro... da manhã você pensou que estava com insônia no início? Eu pensei que era alguma coisa que era para eu tomar algum insônia. Cuidado. Eu sei que tem a questão hormonal, tem tudo isso. Eu sou formado em psicologia. Mas assim,
Mas eu falei, Senhor, me revela se é o Senhor me chamando. E eu abri a Bíblia aleatoriamente. E vinha, sou eu que te acordo na madrugada. Tarará. Era... Você leu isso no livro ali também? Não. Então, assim, Não. no meu caso, você perguntou como começou a minha experiência com Deus. Eu sempre orei muito. A conexão do Espírito Santo. As pessoas podem... o fariseu ele vai dizer que é fanatismo. Eu não ligo para isso. Eu não injeto isso na veia. Eu nem leio isso. É a minha nora que cuida. Eu não leio Instagram, não leio nada. Eu fico ali, prostrado. Então, nós estávamos na vigília, lá na Penha. Você conhece a Penha. Eu nunca imaginei, tinha acho que 7 mil, 8 mil pessoas, não sei. Eu fui o último pregador, na verdade fui o único. O pastor Eliel ministrou oferta, o pastor Silas deixou e falou, ó, ninguém nunca pregou mais de 40, 50 minutos. O culto terminou 7 da manhã. Aquele é o horário dos bailes funks no Rio de Janeiro. E baile funk hoje não é coisa de adulto, é de adolescente. Você sabe o que eu estou falando, no Rio de Janeiro. Quando nós saímos de lá, eu saí destruído. Toda oferta que a Advec, que o pastor Silas me deu, o Espírito Santo falou assim, passa na favela ali, nem é, como é que chama? Barra Mansa. E passei na favela, preguei 9 horas, cheguei 9 horas da noite e Deus mandou dar para todo pastor que estava lá. E o pastor começou a chorar, disse, eu precisava tanto. Eu cheguei do jeito que estava aqui, todo mundo de terno, o Espírito Santo desceu. E eu vinha junto com vários pastores, eles falaram, por que você vai ali na favela? Então, eu nem fiz o check-out no hotel lá no Rio de Janeiro e vim para Taubaté. Eu nem sei o que aconteceu. Mas quando eu cheguei lá naquela favela, porque a gente tem que entender uma coisa, Karina, o evangelho não pode ser só coisa de rico. Ele é também coisa de rico. O evangelho tem que ter um glamour que é de Deus, mas não tão glamouroso a ponto do pobre se sentir mal quando chega dentro de uma igreja. Nós temos problemas no mundo todo que é coisa do ser humano. Ser humano. Um grande problema, o glamour